Então isso mostra aí como funciona. Como as taxas de juros afetam a poupança das famílias? Então a gente viu uma espécie de teoria da escolha do trabalhador, trabalho ou lazer, e agora vai vir a questão entre poupar ou consumir. E aí você vai ter a taxa de juros como lá um determinante para este comportamento. Então, como as taxas de juros afetam a poupança das famílias? Uma decisão importante com que todas as pessoas se deparam é quanto da renda consumir hoje e quanto poupar para o futuro. Podemos usar a teoria da escolha do consumidor para analisar como as pessoas tomam essa decisão e em que medida o montante que poupam depende da taxa de juros que suas poupanças renderão. Considere a decisão com que se depara Sam, um trabalhador que está planejando sua aposentadoria. Para simplificarmos, vamos dividir a vida de Sam em 2 períodos. No primeiro período, Sam é jovem e trabalha. No segundo, é idoso e está aposentado. Então, são 2 situações. Então, um trabalhador que está planejando, então, temos a vida de Sam em 2 períodos. Então, a primeira ele é jovem e está trabalhando, e a segunda ele é idoso e está aposentado. Quando jovem, Sam ganha $100 mil. Ele divide essa renda entre o consumo corrente e a poupança. Já idoso, Sam consumirá o que poupou, incluindo os juros que sua poupança rendeu. Suponha que a taxa de juros seja de 10%. Então, para cada dólar que Sam poupa quando jovem, pode consumir 1,10 quando idoso. Podemos considerar o consumo na fase jovem e o consumo na fase idosa como os 2 bens entre os quais Sam precisa escolher. Então, ele precisa escolher entre consumir na juventude ou consumir na velhice. Então, se eu consumo na juventude, eu não poupo. Se eu consumo na fase idosa, então eu poupo no presente. E a taxa de juros determina, portanto, o preço relativo desses 2 bens. A figura 15, ela mostra a restrição orçamentária de Sam. Se ele não poupar nada, consumirá 100 mil quando jovem e nada quando idoso. Se poupar tudo, não consumirá nada quando jovem e $110 mil quando idoso. A restrição orçamentária mostra essas 2 possibilidades e todas as possibilidades intermediárias. A figura 15 usa curvas de indiferença para representar as preferências de Sam por consumo nos 2 períodos. Como ele prefere consumir mais nos 2 períodos, irá preferir, claro, também pontos que estejam nas curvas de indiferença elevadas a pontos situados em curvas de indiferenças mais baixas. Dadas as suas preferências, Sam escolhe a combinação ótima de consumo nos 2 períodos de vida, que é o ponto da restrição orçamentária que está na curva de indiferença mais elevada possível. Então, nesse ótimo, Sam consome 50 mil quando jovem e 55 mil quando idoso, portanto, aí ele faz uma divisão dessa renda. Então, veja. Então, aqui já é a decisão, né, a teoria da escolha do poupador, né? Consumir ou poupar. Então, a figura mostra a restrição orçamentária para uma pessoa que decide quanto consumir nos 2 períodos da sua vida. Então, você tem a fase idosa e você tem a fase jovem. E as curvas de diferença vão representar essas preferências. Então, se eu tenho aqui uma restrição orçamentária, em que você ganha 100 mil na fase jovem, digamos, se você juntar tudo, você vai ter 110 mil na fase idosa. Mas note, a curva de indiferença que tangencia essa curva vai sugerir lá ele gastar 50 e poupar 50, o que vai resultar num consumo de 55, levando em consideração a taxa de 10%. Portanto, aí você tem uma situação em que você tem que fazer uma escolha. Então, aqui também é mais uma vez essa teoria da escolha, né? No caso aqui do poupador, né? Do lado do dinheiro, entre você consumir agora ou poupar para o futuro. Então, mais uma vez, você tem uma restrição orçamentária, que é a sua renda, e você tem as combinações que vão lhe dar mais satisfação ou menos satisfação. É claro que o poupador gostaria de estar aqui na curva de indiferença 3,
Mas nessa curva de indiferença, ele não tem renda para consumir mais no presente e mais no futuro. E a curva de indiferença I1 parte o mesmo princípio do que a gente já viu nas sessões anteriores. Ou seja, aqui, consequentemente, você tem uma curva de indiferença em que você não otimiza a sua renda e o seu consumo porque você está abaixo da restrição orçamentária. Vejamos agora o que acontece se a taxa de juros aumentar de 10% para 20%. A figura 16 mostra dois resultados possíveis. Nos dois casos, a restrição orçamentária desloca-se para fora e se torna mais inclinada. Com a nova taxa de juros, portanto, uma taxa de juros mais alta, Sam pode consumir mais, quando idoso, para cada dólar de consumo de que ele abre mão quando jovem. Então, claramente, se a taxa de juros ela aumenta, consequentemente, há um estímulo a poupar para consumir velho e não consumir jovem no presente. Os dois painéis mostram os resultados considerando as diferentes preferências de Sam. Nos dois casos, o consumo na fase idosa ela aumenta. Então, nos dois painéis, você considera as preferências de Sam, neste caso, claro, como a taxa de juros aumentou, mesmo que ele continue poupando a mesma coisa, ele vai ter um consumo maior no futuro. Ou se ele resolver poupar mais do salário dele do presente para o futuro, ele também vai ter um consumo maior na fase idosa. Mas a resposta do consumo na fase jovem, a variação da taxa de juros é diferente nos dois casos. No painel A, Sam responde ao aumento da taxa de juros consumindo menos quando jovem. E no painel B, Sam responde consumindo mais quando jovem. Então aí são as duas situações que podem acontecer. Daqui a pouco, mais à frente aí, nós vamos ver este gráfico que vai mostrar esse exemplo do Sam. A poupança de Sam, naturalmente, é a sua renda na fase jovem, menos o montante que consome quando jovem. No painel A, o consumo na fase jovem ela cai quando a taxa de juros ela aumenta, de modo que a poupança também aumenta. Então, os juros aumentam, e aí é óbvio, né? Ou seja, o estímulo a poupar para ganhar mais juros é maior, portanto, com a taxa de juros aumenta, a poupança aumenta e o consumo na fase jovem diminui. Já no painel B, Sam consome mais quando jovem, de modo que a poupança deve cair. O caso mostrado no painel B pode parecer estranho à primeira vista. Sam responde a um aumento do rendimento da poupança, poupando menos. Mas esse contornamento ele não é tão peculiar quanto pode parecer. Podemos entendê-lo considerando os efeitos renda e substituição de uma taxa de juros mais elevada. E aí aqui também você tem o efeito renda e você também tem o efeito substituição. Vamos ver o que isso significa. Não é muito difícil e é compreensível que também isso aconteça quando você tem uma elevação da taxa de juros. Vamos considerar primeiro o efeito substituição. Quando a taxa de juros ela aumenta, o consumo na fase idosa se torna mais barato em relação ao consumo na fase jovem. Assim sendo, o efeito substituição induz Sam a consumir mais quando idoso e menos quando jovem. Em outras palavras, o efeito substituição vai induzir Sam a poupar mais. Aí tá tranquilo. Então, o estímulo a poupar para consumir mais no futuro é maior do que consumir no presente. Vamos considerar agora o efeito renda. Quando a taxa de juros ela aumenta, Sam se desloca para uma curva de diferença mais elevada. Então aumentou a renda. Está agora em uma melhor situação do que antes. Desde que o consumo nos dois períodos consiste em bens normais, ele vai tender a querer usar este aumento do bem-estar para aumentar o consumo de ambos os períodos. Então, se você tem um efeito renda que faz com que a taxa de juros te coloque numa situação melhor, o que você quer? Você quer consumir mais quando jovem e mais quando idoso. Em outras palavras, o efeito renda induz a poupar menos. O resultado final, é claro, o resultado final depende, é claro, dos efeitos renda e substituição.
Se o efeito substituição de uma taxa de juros mais alta, então veja, se o efeito substituição de uma taxa de juros for mais alta do que o efeito renda, Sam vai poupar mais. Mas se o efeito renda for maior que o efeito substituição, Sam poupará menos. Assim, a teoria da escolha do consumidor diz que um aumento da taxa de juros, então um aumento da taxa de juros, pode encorajar ou desencorajar a poupança. Então aqui também, assim como a gente viu no caso do trabalhador, na realidade concreta, no mundo real, essas duas situações elas podem acontecer. Então a gente pode encontrar na economia situações onde a taxa de juros mais alta incentiva a poupança, mas também pode desencorajar a poupança a depender do tipo de análise, de outros detalhamentos deste consumidor ou deste poupador que nós temos. E aí a gente precisa considerar que ambas as situações podem ocorrer na economia real. Embora esse resultado ambíguo seja interessante do ponto de vista da teoria econômica, é desapontador do ponto de vista da política econômica. Ocorre que uma questão importante da política tributária depende em parte de como a poupança ela responde às taxas de juros. Alguns economistas propuseram reduzir a tributação, daqui a pouco a gente vai aqui na figura tributação sobre os juros e outras rendas de capital, argumentando que essa mudança aumentaria a taxa de juros recebida pelos poupadores após os impostos e com isso encorajaria as pessoas a poupar mais. Outros economistas, no entanto, vão argumentar que os efeitos de substituição em renda, eles tendem a se anular neste caso. Uma mudança tributária como essa poderia, portanto, não aumentar a poupança, poderia inclusive reduzi-la. Infelizmente, a pesquisa não leva a um consenso sobre como taxa de juros afeta a poupança. Como resultado, permanece aí o desacordo entre os economistas sobre as mudanças da política tributária, no caso, tributar a poupança, com o objetivo de encorajar a poupança, teriam de fato o seu efeito desejado, ou seja, pode gerar um efeito adverso não esperado. Na figura 16, portanto, nós temos lá a situação em que nós temos um aumento da taxa de juros. Então, nos dois painéis, um aumento da taxa de juros, portanto, desloca a restrição do orçamento para fora. Então, nas duas situações, aumentou a taxa de juros, desloca o orçamento para fora. Por que desloca? Porque em ambas as situações, no painel A e no painel B, consequentemente, ao aumentar a taxa de juros, você vai ter uma possibilidade de consumo na fase futura, na fase idosa maior. No painel A, o consumo cai na fase jovem e aumenta na fase idosa. O resultado é um aumento da poupança quando jovem. Então, no caso aqui do painel A, tá tranquilo. Maior taxa de juros aumenta a poupança. Então, uma maior taxa de juros desloca, portanto, então aqui eu tenho a restrição orçamentária original. A partir do momento que aumenta a taxa de juros, significa que o meu consumo futuro aumentará. Então, ela desloca para fora, desloca para cima, desloca para a esquerda. Mas o resultado disso, né, como você pode ver aqui na nova curva de indiferença, é, portanto, um consumo menor na fase jovem, portanto, maior poupança. Aí é compreensível. Então, dado que eu tenho uma taxa de juros maior, eu vou poupar mais agora jovem, porque com a taxa de juros maior eu vou ganhar melhores rendimentos para ter, enfim, um retorno melhor no futuro. E a segunda situação, que gera um pouco mais de controvérsia, é o fato de que a maior taxa de juros reduz a poupança. Então, nós temos a mesma situação. Então, eu tenho uma restrição orçamentária original, a RO1, aí eu aumento a taxa de juros, consequentemente, eu vou ter um estímulo a poupança para consumir mais no futuro. Mas, neste caso, uma maior taxa de juros também desloca a restrição orçamentária para fora, mas o posicionamento da curva de indiferença pode revelar, neste caso, de que você vai aumentar o seu consumo na fase futura, na fase idosa, porque você está ganhando uma taxa de juros, mas este aumento da taxa de juros faz com que você também consuma mais no presente, portanto, poupe menos do que você pouparia na situação anterior. Então, aí neste caso, aumento do consumo na fase idosa,
mas também um aumento do consumo na fase jovem, o que não significa necessariamente que, neste caso, ocorrerá com o aumento da taxa de juros um estímulo a mais poupança, ok? Então, este aí foi as 3 aplicações que nós vimos da teoria da escolha do consumidor. E agora vamos à conclusão deste capítulo 21, né, que são os tópicos de estudos avançados. Depois, posteriormente, tem mais um capítulo, que é o capítulo 22, que fecha essa parte 7 do livro do